Moisés escreveu esses livros estando no deserto. Quando eles saíram do Egito, então Deus falou para ele registrar tudo isso. Então ele registrou Gênesis, ele registrou o livro de Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Ele também é autor de alguns salmos. E hoje nós vamos ler Números 3, vamos ver se nós chegamos ao 4. É um pouco grande esse capítulo, mas eu tenho certeza que dele vamos extrair força, tá certo? Vamos pedir a direção? Senhor Jesus, eu peço que o Senhor nos conduza nessa meditação e fale com a gente. Meu Deus, abre o nosso entendimento e que possamos ouvir a Tua voz. Inspira nos nossos pensamentos. E eu peço por essa pessoa que está me acompanhando também, porque ela tem várias necessidades, que ela seja atendida por essa necessidade. E essa pessoa, meu Deus, que quer tanto o Teu Espírito, ela seja tomada pelo Teu Espírito Santo. Nós estamos aqui para beber do Teu Espírito, da Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Versículo, ele diz: E estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão, o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. O comentário diz: o servo ungido. Antes de começarem a exercer o sacerdócio, Arão e os filhos precisaram ser consagrados. Primeiro fizeram a lavagem cerimonial de purificação, segundo apresentaram ofertas e sacrifícios a Deus, terceiro passaram pela investidura, posse das vestes e por último receber a consagração para servir perpetuamente ao Altíssimo. Todo esse ritual especial durou 7 dias. Após isso, receberam autoridade para administrar na casa de Deus. Da mesma forma, o Espírito Santo unge e capacita pessoas para servirem ao Senhor. Sua ação no ser humano dá poder para que ele seja fiel. No entanto, isso não anula o livre-árbitro de cada um. Os 4 filhos de Arão foram igualmente ungidos e preparados pelo próprio Deus, mas Nadab e Abiú decidiram desobedecer a instrução sagrada. Aí você vê que, por decisão própria deles, eles decidiram se desviar do caminho, do plano que Deus tinha para eles. Decidiram traçar um plano próprio e resultado foi a morte, né? Por isso, e às vezes você também pode perguntar, por que é importante a gente ler a genealogia, né? Fulano gerou ciclano e tal, porque se mantinha a genealogia daquelas pessoas, sabia-se de que tribo que era, da origem dela. Então isso para o judeu sempre foi muito importante. Tanto é que, por exemplo, um judeu que nasce na França, ele vai dizer que é francês, mas é judeu. Uma pessoa que nasce na Polônia vai dizer que ela é judeu, mas também polonesa. O judeu, ele se considera sempre judeu, qualquer nação que ele venha nascer. Seguindo para o 4. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai. E não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E aí o comentário do 4, fogo estranho, né? O mesmo Deus, criador e mantenedor da vida, pode tirá-la se for afrontado, como ocorreu com Nadab e Abiú. Durante a consagração, os sacerdotes receberam instruções detalhadas a respeito das leis. Eles eram homens comuns, mas foram escolhidos e honrados publicamente com o alto privilégio do serviço sagrado. Quando o tabernáculo foi inaugurado, o próprio Deus acendeu o fogo do altar que consumiu o sacrifício e deu ordens para que esse fogo nunca se apagasse. A gente leu isso em Levíticos 6:13 e no capítulo 9:24. Mas Nadab e Abiú, em um ato de rebeldia, entraram na tenda carregando fogo profano, isto é, comum, em vez de fogo sagrado que vinha do altar. O comportamento desses 2 filhos de Arão revelou que eles se sentiam independentes e donos da obra de Deus, a ponto de determinar suas normas. Isso mostra que conhecer a palavra de Deus e servir a Ele é uma honra,
No entanto, é também uma grande responsabilidade, isto é, quanto mais exposta a luz é a verdade, a pessoa estiver, mais temente e reverente ela deve ser. Assim como Nadab e Abiú foram consagrados diante do povo, perante todos, também foram desonrados ao terem a vida ceifada. Deus agiu assim para nos ensinar que ele não aceita vidas pela metade, muito menos ofertas imundas sobre o seu altar. Então eles, na verdade, desonraram a Deus quando fizeram aquilo, né? Eles estavam fazendo talvez até com boas intenções, porém de maneira errada. E nós temos que agir corretamente, né? Supostamente, aqueles dois também pagaram porque eles estavam embriagados, né? A gente vê isso, a gente leu isso em Levítico. Agora a parte B do versículo. Não tiveram filhos. O mesmo fogo que havia descido do céu para acender o altar do holocausto, em aprovação aos filhos de Israel, agora desceu para consumir Nadab e Abiú. Eles morreram sem deixar descendentes. Seus filhos teriam o mesmo privilégio de ser sacerdotes. No entanto, como conseguiriam aprender a se aproximar do Altíssimo se seus pais viviam longe dele? Compreendemos com essa passagem que somente os nascidos de Deus são capazes de levar outros a serem gerados por ele. A santidade e o temor vistos em seu testemunho geram frutos para o reino de Deus. Isto é, os filhos naturais podem ou não trazer alegrias, mas os filhos espirituais serão sempre motivo de honra e prazer. E o pai dele não teve nada a ver com aquelas escolhas, por exemplo. Os pais não têm como controlar os filhos, né? Mas pode orar. Os filhos vão tomar suas próprias decisões, fazer suas próprias escolhas. E esses dois fizeram a escolha errada, infelizmente. No 5, falou o Senhor a Moisés, dizendo: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel para administrar o ministério do tabernáculo. O comentário do 6 a 8 diz: Arão foi escolhido para ser sumo sacerdote. Deus lhe atribuiu tarefas que só ele poderia desempenhar. Presidir a oferta da expiação dos seus pecados e do povo, entrar no lugar santíssimo uma única vez ao ano e sacrificar a novilha vermelha. Cabia a ele também ser o maior guardião do tabernáculo e manter todas as instruções sagradas em ordem e em santidade. Quando surgiam questões difíceis para ele, era ele quem recorria ao Altíssimo usando a Urim e o Tumim, como está em Êxodo 28:30. Além disso, podia oficiar outras cerimônias sacerdotais caso quisesse. Já os seus filhos, designados por Deus a sacerdotes, tinham a função de manter a luz do candelabro continuamente acesa, queimar o incenso no altar 2 vezes ao dia, repor os pães na mesa da proposição, fazer o sacrifício dos animais no altar do holocausto, ensinar o povo a ajudar e a cuidar dele. Isso você vê em Êxodo 29 e Levítico 8. Parece até uma rotina, e é. Mas quando se tem o Espírito Santo, essa rotina é feita com prazer. E o Espírito Santo nos renova todos os dias, para que a gente possa fazer o serviço sagrado mais e melhor. No 9, darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, que lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegará morrerá. O comentário do 9 diz a dádiva. Os levitas foram concedidos como dádiva pelo próprio Deus para auxiliarem os sacerdotes, a fim de que estes não ficassem sobrecarregados. Não cabia aos levitas fazer algo diferente do que havia sido ordenado, tampouco transferir suas responsabilidades a outros. Como bons ajudantes, a cooperação deles se dava no planejamento do trabalho e na execução das decisões. Os levitas, nós podemos compará-los com os obreiros, né? Eles têm a vida deles particular
e eles doam parte do seu tempo para estar na obra de Deus. O comentário do 10 diz assim: o estranho. Arão e seus filhos deveriam atentar para que nenhuma pessoa desautorizada ou espiritualmente impura acessasse o tabernáculo ou tocasse em seus utensílios. Se alguém o fizesse, seria morto. O fogo que descia do céu tinha a função de queimar a oferta do altar ou repreender os rebeldes. Isso significa que aqueles que são de Deus devem zelar pela sua obra, para que nela não adentrem estranhos. Isto é, pessoas que só têm a intenção de servir a si mesmas e não ao Altíssimo. Estas, quando penetram indevidamente no serviço sagrado, causam grandes prejuízos ao reino de Deus devido ao seu mau procedimento. Até serem arrancadas, contaminam outros e as fazem tropeçar. Seguindo para o 11. E falou o Senhor a Moisés: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre. Entre os filhos de Israel e os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que tenho ferido a todo primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meus serão. Eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias contarás a todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou, conforme ao mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes, Gerson e Coate Merari, e estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias, Libni e Simei, e os filhos de Coate pelas suas famílias, Anrão e Israa, Hebron e Uziel, e os filhos de Merari pelas suas famílias, Mali e Mussi. Estas são as famílias dos levitas segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos Libnitas e a família dos Simeitas. Essas são as famílias dos Gersonitas. Os que deles foram contados pelos números de todo o povo da idade de 1 mês para cima, sim, os que dele foram contados eram 7.500. As famílias dos Gersonitas armarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente, e o príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Leel, e os filhos de Gerson terão o seu cargo na tenda da congregação, tabernáculo, a tenda, a sua coberta, e o véu da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio, o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas em todo o seu serviço. O comentário diz: os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, tinham funções distintas. Os gersonitas eram os responsáveis pelas cortinas do pátio externo, com suas cordas e fixadores, pelo respoteiro do pátio que rodeava o tabernáculo e o altar, e pela cobertura de peles e tecidos da tenda. Seguindo agora para o 27. E de Coate é a família dos Anramitas, e a família dos Gisraritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzeelitas. Estas são as famílias do Coatitas. Pelo número contado de todo homem da idade de 1 mês para cima, era 8.600. Tinha cuidado da guarda do santuário. As famílias dos filhos de Coate armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo do lado sul. E o príncipe da casa paterna das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca, e a mesa, e o candelabro, e os altares, e os utensílios do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. Aí o comentário diz: os coatitas eram responsáveis pelos objetos sagrados do santuário, como a arca da aliança, a mesa da proposição, o candelabro, os altares e todos os utensílios. Então, cada levita ou cada grupo, né, de família, ele tinha uma responsabilidade. Quer dizer, não ficava só sobre uma pessoa, mas sobre uma família inteira. No 32.
E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a família dos Malitas e a família dos Musitas. Essas são as famílias de Merari. E os que deles foram contados pelo número de todo homem de um mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail, e armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado do norte. E os filhos de Merari terão o seu cargo as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas, as suas bases e todos os seus utensílios com todos os seus serviços. O comentário diz: aos meraritas foi designada toda a estrutura da tenda, como tábuas, travessas, colunas e bases. 37. E as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas. E os que armaram as suas tendas diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da congregação, para o nascente serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário, pela guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar, morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que contaram Moisés e Arão por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima, foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito homem dos filhos de Israel, da idade de um mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor. Em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito, entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel. Aí você entende por que Deus amava tanto Moisés, né? Porque tudo que Deus falava, ele tinha o cuidado de executar, de fazer, né? É o cuidado que nós temos que ter também, em querer obedecer, né? Fazer. Não vamos ser perfeitos, mas vamos buscar sempre manter a obediência. E todos os primogênitos dos filhos, dos homens, pelo número dos nomes, dos da idade de um mês para cima, segundo os que eram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Aí o bispo escreve: os levitas serão meus. Que privilégio! Antigamente eles eram escravos no Egito, junto com o restante do povo, mas agora eram responsáveis por aquilo que havia de mais sagrado. O Senhor Deus considerava de mais alta estima tanto quem carregava as cortinas da tenda, quanto quem queimava o incenso, porque todos são importantes, né? Não é o que carregava a arca que era menos ou mais importante do que os outros, todos tinham a sua importância. E aí diz assim o 46, quanto aos 273 que se houverem de resgatar dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedam ao número dos levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme ao ciclo dos santuários tomarás, a 20 geras o ciclo, e Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobram entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam sobre os resgatados pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel, recebeu dinheiro, 1.375 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandato do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Veja que Deus, ele é organizado até dentro da tenda, em tudo, né? Ele deu toda a direção necessária para Moisés, Arão, seus filhos, para os levitas. Todos tinham uma sua função descrita, determinada e organizada. Tudo que eles tinham que fazer era obedecer. Mas às vezes o ser humano, ele começa a olhar que a grama do vizinho é melhor do que a dele, é mais verde do que a dele. Aí começa a ter inveja do trabalho dos outros. E aí começa a desordem, começa a bagunça, começa então a desobediência. Mantenha o foco. Sabe qual é o nosso foco?
é olhar para Jesus e não desviar os nossos olhos dele. Olhar para Jesus vai garantir sua salvação até o final dessa caminhada, tá certo? Que Deus abençoe você, dê o seu gosto, faz o seu comentário, partilhe esse vídeo com alguém, tá bom? Deus abençoe e ilumine você.